A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 1. Caracteres da Revelação Espírita. Continuação. Item 31. Pelas relações que agora podem estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, ele possui não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos e os mortos deste mundo, e os deste aos outros mundos. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, segue-os em suas migrações, é testemunha de suas alegrias e de suas penas, sabe por que são felizes ou infelizes, e a sorte que lhes está reservada, conforme o bem ou o mal que fizeram. Estas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, porque é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Item 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição ou de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido por aquilo em que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que assim o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos. Como o doente sofre pelos seus excessos enquanto não lhes põe termo. Item 33. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, as dos suplícios do inferno, que não podem ser minoradas, nem sequer pelo arrependimento mais ardente e sincero, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que jamais fecha a porta de retorno e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. Item 34. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo, mais que a muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido de demonstrar a realidade e a necessidade do progresso. Por essa lei, o homem explica todas as anomalias aparentes que a vida humana apresenta, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma as vidas abreviadas, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais pela antiguidade do espírito, que aprendeu mais ou menos e progrediu, e que traz ao renascer a aquisição de suas existências anteriores. Item 35. Com a doutrina da criação da alma, a cada nascimento voltamos a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os une.
Os laços da família são puramente carnais. Eles não são solidários a um passado em que não existiam. Com a crença no nada depois da morte, toda relação cessa com a vida. Não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. Suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem uma finalidade. O mal tem suas consequências inevitáveis. Item 36. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de casta, de vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grão-senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que saliente pela lógica o fato material da reencarnação. Portanto, se a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza o princípio da fraternidade universal, ela fundamenta sobre a mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Item 37. Tirai ao homem o espírito livre, independente, sobrevivendo à matéria, e tereis feito dele uma máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que a lei civil e boa para ser explorada, como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada o impede de aumentar os gozos do presente. Se sofre, não tem nenhuma perspectiva a não ser o desespero, e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, de reencontrar aqueles a quem amou, o receio de rever aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, embora conseguisse apenas tirar do homem a dúvida com relação à vida futura, teria realizado mais pelo seu progresso moral do que todas as leis disciplinares, que algumas vezes o freiam, mas não o transformam. Item 38. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não é somente irreconciliável com a justiça de Deus, que torna todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria um contrassenso e tanto menos justificável pelo fato de que, segundo essa doutrina, a alma não existia na época em que se pretende fazer remontar sua responsabilidade. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germe de suas imperfeições, os defeitos que ele não corrigiu e que se traduzem pelos seus instintos naturais, suas propensões a tal ou qual vício. Este é o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que sofre o castigo de suas próprias faltas, e não das faltas alheias. E esta outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajante e soberanamente equitativa de cada existência, lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, seja se despojando de alguma imperfeição, seja pela aquisição de novos conhecimentos, até que, suficientemente purificado, ele não tem mais necessidade da vida corporal e pode viver exclusivamente da vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas.
está identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater suas más tendências ainda está na luta. O primeiro já venceu, o segundo procura vencer. Há, portanto, virtude original, como há saber original e pecado, ou melhor, vício original. Item 39. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo pelo nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Sabemos hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano, é o veículo de transmissão do pensamento, e durante a vida corporal serve de liame entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e num sem número de afecções que se relacionam com a fisiologia e a psicologia. Item 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e fornece a chave para a compreensão de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos pela falta de conhecimento da lei que os rege, fenômenos negados pelo materialismo, por se ligarem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre outros, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos, da catalepsia e da letargia, da presciência dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis tão naturais como as dos fenômenos elétricos e as condições normais em que se podem reproduzir. O Espiritismo fez derrocar o império do maravilhoso e do sobrenatural e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Se faz crer na possibilidade de certas coisas, consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, cuja impossibilidade e insensatez ele demonstra.